Olá! Neste nosso vídeo estaremos falando sobre conjunções compostas. E é muito importante nós não nos confundirmos aqui com as conjunções compostas e, igualmente, as conjunções correlativas. As conjunções correlativas são conjunções que vêm em pares com o objetivo de destacar duas coisas de igual peso em uma sentença, como nós já vimos. Tendo isso em vista, nós aqui estaremos lidando agora neste vídeo com as conjunções compostas, que na prática são curtas frases que são utilizadas com o objetivo de serem conjunções. Tudo bem? Claro, nós vamos ver de uma forma mais aprofundada neste vídeo a diferença entre esses dois tipos de conjunção, mas com isso dito eu somente gostaria de enfatizar logo aqui no começo, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de tudo, conjunções são palavras que unem outras palavras, frases, orações ou sentenças. Então você tem aqui Susan is an amazing wife and a wonderful mom. Perfeito. Você tem o and sendo a conjunção, que nos permite, portanto, conectar a ideia de Susan is an amazing wife e wonderful mom de uma forma fluida, não é? Mais precisamente indicando aquela ideia de adição. Tendo isso em vista, existem muitos tipos de conjunções. Entre elas, existem as conjunções compostas. São frases usadas como conjunções, ou seja, são curtas frases, curtas sentenças. Uma conjunção composta tem duas ou três palavras que vão juntas, e essa é a questão. As correlativas, como vamos ver um outro exemplo aqui mais à frente, elas vêm com duas palavras, mas elas frequentemente, ou 99,99% das vezes, elas vêm separadas, elas vêm em uma parte da sentença e depois em outra. Já as conjunções compostas que nós temos aqui, elas são palavras que vêm juntas, não é? Elas são compostas por palavras que vêm em conjunto. Tendo isso em vista, uma conjunção composta tem duas ou três palavras que vão juntas. E aí temos os exemplos. So that, as long as, even though, etc. You can buy whether, mais uma vez, you can buy whatever you want as long as you use your own money. Então a ideia aqui que estamos expressando é, você pode comprar qualquer coisa que você quiser, portanto, que você use o seu próprio dinheiro. E, portanto, você tem aqui o as long as sendo uma conjunção, mais precisamente uma conjunção composta, porque temos três aqui palavras que atuam como conjunções em conjunto. E, tendo isso em vista, elas estão expressando aquela ideia de condição. Ou seja, você pode comprar o que você quiser. Portanto, que temos a condição satisfeita de que você use o seu próprio dinheiro. Mesmo que as conjunções compostas tenham duas ou três palavras que vão juntas, elas são diferentes de conjunções correlativas, que são conjunções usadas apenas em pares. Então, veja aqui. Beth likes painting as well as drawing. Isso daqui é um exemplo de conjunção composta. Então, você tem aqui. Beth thinks that you can be good either at painting or at drawing. Então, você tem o either e o or, sendo o par de conjunções que temos aqui, e são separados. Já aqui o as well as, você tem inclusive mais do que um par, você tem três palavras e são usadas juntas. E o fato de você ter essa junção e também o fato de você ter mais do que duas é o que caracteriza, em especial, o que é uma conjunção composta em uma sentença. Ou seja, conjunções compostas são pequenas frases que atuam como conjunções. Tudo bem? Agora, tendo isso em vista, existem várias conjunções compostas comumente usadas. Temos o as well as, então vamos ver este exemplo. You can buy clothes as well as shoes there. E aí, vejamos aqui uma espécie de explicação, ainda se mantendo em inglês, do sentido que este as well as passa. You can buy clothes and shoes there. Ou seja, você pode comprar sapatos e roupas lá. Este as well as, portanto, tem, através de uma forma mais sofisticada, esta ideia de que você pode comprar tanto roupas quanto sapatos lá. Tudo bem? Continuando. As soon as it started raining, they opened the windows in the apartment. Ou seja, assim quando começou a chover, eles abriram as janelas no apartamento. Então, it started raining and they immediately opened the windows. Ou seja, imediatamente após a chuva começar, eles abriram as janelas do apartamento. Vamos ver um outro exemplo aqui. The kid sang loudly as if or as though there was no one in the room.
Aqui então temos uma conjunção composta que tem como objetivo expressar a ideia de contraste. Ou seja, the kids sang so loudly like there was no one in the room. Ou seja, as crianças cantaram tão alto que parecia que não havia ninguém no mesmo lugar onde elas estavam. Portanto, elas não estavam se importando em serem incômodas ou não. Então, aqui temos o as if, como se, ou as though, que também numa tradução em português aproximado seria também como se, expressando através dessas conjunções aqui compostas, as if e as though, essa ideia de contraste. Tudo bem? As, ou melhor, even if ou even though I don't like plain honey, I eat sweets with honey in them. Ou seja, mesmo comigo não gostando de mel puro, eu como doces com mel neles. Tendo isso em vista que temos mais uma vez, ideia de contraste sendo expressada. I don't like plain honey, but nevertheless, I will eat sweets with honey in them. Ou seja, aqui temos a explicação sendo tida em inglês. Ou seja, eu não gosto de mel puro, mas ainda assim eu como doces com eles. Então, even if ou even though expressa exatamente esta ideia. E aí temos John will pass the test provided that he studies every day. Temos o provided that, indicando a ideia de condição. Ou seja, if John studies every day, he will pass the test. Se o Johnny ou John estudar todos os dias, ele passará o teste. Então, esse provided that tem aquela mesma ideia de provido que no português, não é? Ou seja, John vai passar no teste, provido que ele estude todos os dias, ou seja, se ele estudar todos os dias. Excelente. I will turn off my phone so that no one disturbs us. Ou seja, eu vou desligar o telefone para que ninguém nos incomode. Please turn off your phones in order that we are not disturbed by anyone. Ou seja, por favor, desligue os seus telefones para que não sejamos incomodados por ninguém. Então, este in order that e so that tem o objetivo de expressar a ideia de motivo ou função, ou motivação para qual algo é feito. Agora, é muito importante termos aqui uma diferenciação entre so that e in order that. In order that definitivamente passa uma ideia mais formal que so that. Ambos passam essa mesma ideia de motivo, mas tem um nível diferente de formalidade expressado, sendo que in order that é mais formal do que so that, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, então, temos aqui a nossa aula devidamente finalizada envolvendo esses tipos de conjunção. Muito obrigado.